O direito humanitário internacional e resoluções específicas do Conselho de Segurança das Nações Unidas vem sublinhando de maneira muito clara ao longo das últimas décadas a importância de proteger o trabalho dos jornalistas e outros profissionais da comunicação quando estes estão fazendo a cobertura de conflitos armados ou outras situações de guerra. E eles e elas precisam ser protegidos da mesma maneira que os outros civis, inclusive os edifícios, equipamentos, são protegidos durante esses períodos. A diretora-geral da Unesco, logo no início da atual situação no Oriente Médio, publicou uma nota dizendo o quão alarmante é a situação dos jornalistas. Infelizmente, a primeira semana do conflito foi a semana de maior número de mortes de jornalistas cobrindo um conflito armado há muitos e muitos anos, né? O que demonstra a necessidade imperiosa que todos os atores precisam ter em respeitar o direito humanitário internacional e, em particular, a Resolução 2222 do Conselho de Segurança, que são muito específicas nesse sentido. Agora, é importante também tentar avançar do ponto de vista, de novo, de um concerto dos vários atores com as medidas específicas que precisam ser tomadas para que jornalistas cobrindo conflitos possam ter um nível de proteção adequado para levar a informação que pode salvar vidas em relação às várias pessoas que estão participando, que são partes do que está acontecendo num determinado conflito, os outros civis, etc. Mas, além disso, os jornalistas desempenham um papel fundamental em documentar o que está acontecendo numa situação de conflito, e isso também é absolutamente importante para a accountability geral deste processo, em função dos diversos atores envolvidos numa situação como esta. Claro. E, Guilherme, nesse contexto de Gaza também, uma outra realidade que foi observada e que já aconteceu em outros conflitos também, foi o apagão das telecomunicações, o ataque às infraestruturas de telecomunicação. Como é que a Unesco também observa esse tipo de ataque, né? Como é que isso prejudica e coloca os jornalistas numa situação ainda mais complicada? Bom, os nossos colegas da União Internacional de Telecomunicações publicaram uma nota reforçando a necessidade de se proteger as infraestruturas de telecomunicações, porque elas são também fundamentais para garantir o fluxo de informações que podem salvar vidas. No caso específico da Unesco, em relação a este e outros conflitos, nós estamos já há muito tempo assinalando que o que se conhece como internet shutdowns, ou seja, o apagão da internet, não é algo que é sustentado pela legislação internacional de direitos humanos. Isso pode acontecer somente em casos absolutamente raríssimos e com justificativas muito específicas que estão determinadas pela própria legislação internacional de direitos humanos. Coincidentemente, no último dia 28 de setembro, que foi o Dia Internacional de Acesso à Informação Pública, o tema principal da discussão desse ano foi justamente um alerta para dizer que o número de internet shutdowns está crescendo no mundo e mostrando a preocupação da Unesco em relação a essa tendência em momentos de conflito, mas também em momentos de outras situações, e repetindo a nossa observação de que esse tipo de expediente não é autorizado pela legislação internacional de direitos humanos. Perfeito. Bom, Guilherme, agora já partindo para o tema central da nossa conversa hoje, né, a Unesco está lançando, nesse dia 2 de novembro, um documento que analisa a questão da segurança dos jornalistas, principalmente em protestos e contextos eleitorais, né, e o papel dos agentes de aplicação da lei em relação a essa questão da segurança dos jornalistas. Então, eu gostaria de te perguntar, diante das tendências que foram observadas no período anterior, qual é a preocupação principal da Unesco em relação a 2024, que é um ano que vão acontecer
80 processos eleitorais ao redor do mundo. Exatamente. Primeiro, assim, repetir para os ouvintes a principal conclusão do documento em termos de dados, né? Ao longo de 3 anos, 2019 e 2022, em eleições que tiveram lugar em mais de 70 países, a Unesco documentou 759 diferentes tipos de ataques contra jornalistas. Ataques que foram ataques físicos, incluindo alguns assassinatos, ataques digitais, ou seja, a violência digital, particularmente contra mulheres jornalistas, ataques em relação a prisões arbitrárias, e a obstrução do trabalho dos jornalistas, seja através de ameaças ou destruição de equipamentos, etc. Então, o primeiro elemento aqui que é realmente alarmante é que não é algo que está localizado numa região específica ou num país específico. Foram muitos processos eleitorais ao longo desse período, onde nós verificamos que os jornalistas que estavam fazendo o trabalho absolutamente fundamental de cobrir esses processos eleitorais para garantir que as eleições sejam livres e justas, eles tiveram o trabalho impedido ou dificultado em função dessa violência que a Unesco documentou e que, como você bem assinalou, está sendo lançada nesse Dia Internacional para pôr fim à impunidade em crimes contra jornalistas, fazendo esse alerta. Agora, veja você que esse trabalho se refere a eleições que tiveram lugar durante 3 anos e nesses 70 países, e o ano que vem, que é o ano que está sendo chamado de ano supereleitoral, nós vamos ter eleições em 81 países concentradas em um único ano. Então, a nossa preocupação fundamental é que todos os atores estejam conscientes da necessidade de implementar as políticas que as Nações Unidas, capitaneadas pela Unesco, vêm sustentando nos últimos 10 anos, através do Plano das Nações Unidas para a Segurança dos Jornalistas e a questão da impunidade, e, de novo, garantindo que os jornalistas possam exercer o seu trabalho com segurança, para levar à população informações-chave, para que aí a população possa tomar a decisão que lhe pareça mais oportuna, mas tendo informação de confiança, informação verificada, em relação a estes processos eleitorais que vão ter lugar em 81 países no próximo ano. E muito rapidamente, qual é a nossa recomendação que vem acontecendo de maneira sistemática nos últimos 10 anos? Os atores precisam implementar o que a gente chama da política dos 3 Ps: prevenção, proteção e procuração de justiça em relação aos crimes que acontecem contra os jornalistas. Então, a Unesco está dizendo, olha, nós estamos documentando que é uma tendência que a violência contra jornalistas cresça durante processos eleitorais. Então, já sabendo disso de antemão, com evidências muito concretas, façamos um esforço genuíno para que no próximo ano a cobertura dos processos eleitorais possa se dar de maneira pacífica e que os jornalistas possam fazê-la com profissionalismo e independência nesse super ano eleitoral de 2024. Entendi. E, Guilherme, um fator que provavelmente também impacta, né, tanto nesse contexto eleitoral como em outros, é a desinformação, né, que cada vez mais tem se espalhado pelas redes sociais, por vários meios. E como é que a desinformação, nesse contexto eleitoral, ela tem que ser combatida na medida em que ela contribui também para um discurso de ódio, muitas vezes contra a própria imprensa, que ela contribui para um contexto onde os jornalistas têm mais dificuldade de atuar? Como é que vocês também tentam abordar esse tema da desinformação nesse contexto eleitoral? Sim, isso é um tema fundamental. Deixa eu começar pela última parte da sua pergunta, que é em relação às narrativas contra a imprensa. Nesse Dia Mundial que nós estamos comemorando nesse 2 de novembro, Dia Internacional, de novo, para pôr fim à impunidade nos crimes contra jornalistas, nós decidimos que o tema central desse ano é justamente a proteção dos jornalistas fazendo as coberturas eleitorais, mas especificamente fazendo uma referência à necessidade de que os líderes, sejam líderes políticos ou religiosos ou celebridades,
eles precisam parar com essa narrativa contra o jornalismo ou contra os e as jornalistas. Isso não quer dizer que as pessoas não possam criticar legitimamente, construtivamente, essa ou aquela matéria da imprensa. Mas a narrativa não é sobre uma crítica ou desacordo com um conteúdo específico. A narrativa é uma narrativa generalizante. Todo o jornalismo é corrupto, todo o jornalismo é fake news. E essas narrativas, dados de um estudo anterior da Unesco sobre a segurança de jornalistas no contexto de protestos sociais, sugerem que essas narrativas podem estimular a violência contra jornalistas. Então, eu comecei por esse último para dizer que a Unesco tem reiterado a sua recomendação de que essas narrativas elas não são alinhadas com uma perspectiva de proteção e promoção da liberdade de expressão. Em relação à desinformação, de maneira mais ampla, esse tema nos preocupa enormemente, inclusive porque com os avanços da inteligência artificial generativa, que tem aspectos enormemente positivos para várias áreas da nossa vida, eles também permitem uma aceleração da desinformação em distintos campos, inclusive durante processos eleitorais. O que é novo aqui é o que a gente chama dos 4 Vs: a velocidade, o volume, a viralidade e a verossimilhança. Então, não é que mentir ou praticar desinformação durante uma eleição é uma coisa nova. Desde que houve a primeira eleição no planeta, houve já desinformação e etc. O que é novo é o tamanho dessa desinformação, ou seja, o volume, o quão velozmente ela se multiplica, o quão facilmente ela se multiplica por distintas partes do mundo, do território, etc., e o quanto ela parece verdadeira. Então, volume, velocidade, viralidade e verossimilhança, que é o que se chama das deepfakes. Então, nesse contexto, os riscos para o processo eleitoral do ano que vem, ou para os vários processos eleitorais do ano que vem, são muito elevados. A gente precisa olhar ainda com mais atenção, e uma razão mais para ter uma proteção extra para os jornalistas, porque uma das maneiras de combater essa desinformação é com um trabalho jornalístico profissional e de qualidade, trazendo informação verificada para a população. Agora, há 2 outras coisas importantes aqui na equação. Uma coisa é garantir a produção e a entrada de conteúdo de qualidade na esfera pública, e aí nós estamos falando dos jornalistas, mas também dos cientistas, dos professores, enfim, todo mundo que produz informação. Há uma outra ponta que é a demanda, ou seja, nós precisamos também produzir estratégias de alfabetização mediática e informacional para que os cidadãos e cidadãs que vão interagir com esses processos eleitorais, eles também saibam identificar o que é desinformação, o que não é desinformação e etc. Não é uma coisa ou a outra, é uma coisa e a outra. Agora, infelizmente, não é suficiente só qualificar a demanda e só qualificar a oferta. A gente precisa também discutir o sistema, o ecossistema digital. E, para isso, a Unesco, eu já te dou um scoop, um furo, a Unesco vai lançar no dia 6 de novembro um conjunto de linhas diretrizes sobre como fazer a governança das plataformas digitais, inclusive com um foco muito grande na integridade da informação durante processos eleitorais. Então, nesse dia 2 de novembro, a gente está olhando mais especificamente sobre o tema da importância de garantir o trabalho jornalístico com segurança, mas dentro de alguns dias a gente vai publicar um outro conjunto de linhas diretrizes que tem a ver mais com o processo das plataformas digitais e como a melhora da governança deste processo pode ter impactos positivos, entre outras coisas, no combate à desinformação, mas, sobretudo, com um propósito global, que é garantir a verdadeira liberdade de expressão e acesso à informação pública para todo mundo nesse tipo de contexto. Perfeito. Guilherme, uma última pergunta. Os dados também que a Unesco está trazendo apontam essa questão que você até já citou, da intimidação e da violência online, especificamente contra mulheres jornalistas, né? Que isso também está numa tendência de aumento. E eu gostaria de perguntar se isso também é uma tendência generalizada ou se está mais concentrado em alguns contextos específicos.
Não, infelizmente é uma tendência generalizada. Nós havíamos publicado um estudo anterior, que em inglês se chama The Chilling, no qual nós entrevistamos mulheres jornalistas de 125 países, e essas mulheres entrevistadas, 73% delas mencionaram a existência de violência online contra mulheres jornalistas. Então, é um número super elevado. E, além disso, dessas que testificaram a existência de violência online contra mulheres jornalistas, 20% disseram que essa violência online se materializou no mundo offline, o que é ainda mais preocupante. O estudo específico que nós fizemos sobre eleições e a violência contra jornalistas em eleições, nós também levantamos dados específicos de que uma parcela significativa desses ataques ocorreram contra mulheres jornalistas fazendo essa cobertura, né? 29%, ou seja, um terço desses ataques foram contra mulheres jornalistas. No estudo, e isso, repito, infelizmente é uma tendência generalizada, acontece nas várias regiões do mundo. Agora, o que é um elemento adicional e assustador disso é que no estudo anterior, no The Chilling, as mulheres entrevistadas, as mulheres jornalistas entrevistadas, elas nos alertavam que elas são especialmente atacadas quando elas estão fazendo coberturas em relação a temáticas que a visão misógina daqueles que as atacam são coberturas que, na visão desses perpetradores da violência, são áreas que as mulheres não deveriam estar falando sobre. E uma dessas áreas é justamente política. Então, o que é mais cruel aqui é que as mulheres jornalistas são atacadas por serem mulheres e são atacadas pelo tipo de cobertura que estão fazendo. E isso nos preocupa enormemente, nos preocupa especialmente, de novo, no contexto do ano supereleitoral de 2024.